iniciando a conversa de redação, participação da Edilene Lopes, do cientista político Malco Camacho e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar opinando pelo WhatsApp do jornalismo. 99996-7074. 99996-7074. Você manda sua opinião em mensagem de texto, não esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Bom, o governo federal quer regular o retorno das aulas presenciais em todo o Brasil. Aqui em Minas, os professores da rede estadual, Edilene, decidem agora pela manhã se vão entrar em greve sanitária, assim como os da rede municipal entraram 2 meses atrás. Bom dia, Eustáquio Ramos, mais uma vez, a todos os ouvintes, aos debatedores também. Eustáquio, eu acho que tem uma fórmula que é muito simples. Professores vacinados, mas escolas cumprindo o protocolo é igual volta às aulas. Tem 1 ano e meio que os alunos da rede estadual não têm aula presencial, passou da hora deles terem aula presencial. Então, eu acho que não tem volta, o novo normal chegou, as escolas, a gente sabe, são ambientes que têm alguma aglomeração, porque as salas têm muitos alunos, mas o protocolo cuida disso, o número de alunos é reduzido, às vezes em que os alunos vão às aulas é alternada, né? Em uma semana vai uma turma, na outra semana vai a outra, então, para mim, é hora de voltar às aulas, Eustáquio, a minha opinião é essa. Ô, Malco Camacho, para você, é um caminho sem volta? Vamos, ou já estamos nesse novo normal? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Edilene, bom dia, Rita, bom dia, ouvintes. Sem dúvida, o novo normal vai chegando, né? E desta vez, Eustáquio, ouvintes, o governo está agindo como deveria ter feito desde o início da pandemia. O governo federal deveria orientar e regular todas as ações de enfrentamento à Covid. As ações deveriam ter sido no controle do fornecimento de insumos, de subsidiar a população com a informação e em relação às medidas de prevenção e isolamento social. Infelizmente, isso não aconteceu e as consequências estão aí. 527 mil mortes até o momento. Se o governo federal resolveu ser protagonista agora, está assumindo um papel que deveria ter assumido em março de 2020. Só posso dizer sobre isso a velha frase, antes tarde do que nunca. Agora, já quanto aos sindicatos, destacam que a crença na ciência não pode ser condicional. Se os professores acreditam na ciência e os protocolos sanitários estão permitindo, devemos sim voltar às atividades na área de educação. Ô, Rita Mundim, está com esse sentimento também que mesmo a gente ainda com números elevadíssimos, número de mortes também em patamar elevado, a tendência agora é uma certa normalização, volta das atividades de forma mais plena em todo o Brasil, inclusive com as aulas. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu, como economista, a gente sabe que a estatística ela aceita tudo, depende de quem analisa os dados. Então, estatisticamente falando, vamos olhar para o lado positivo. As mortes estão no nível alto? Sim, mas reduziram bastante e estão em queda. Essa é a tendência. Por outro lado, a população acima de 18 anos, nós vamos chegar a 50% dessa população vacinada. Então, é vacina no braço e vida que segue, como a Edilene bem colocou. Eu falei isso aqui ontem. A educação, assim como a saúde, é um serviço básico que tem que ser entregue à população. E os profissionais da educação foram preservados, né? É claro, tinha que ser, por causa do isolamento, etc. Mas eu acho que já passou da hora. Nós já estamos atingindo um número de mais de 50% da população adulta, acima de 18 anos, vacinada. E os protocolos estão aí para serem seguidos e monitorados. Eu acho que é simples assim. Em relação ao protagonismo do governo federal, eu queria discordar um pouco do Malco, porque o vírus ele teve características particulares. A gente vê todo dia, antes de qualquer divulgação da imprensa, ele não tá tendo o mesmo, nunca teve o mesmo comportamento no mundo inteiro, e o Brasil é um país continental. Então, o comportamento do vírus no Amazonas foi de uma forma, no Rio Grande do Sul foi de outra, e em Minas Gerais foi de outra. Então, eu acho que foi ponderado, sim, houve um bom senso em que essas ações de isolamento, de flexibilização, fossem adotadas pelos municípios, pelos estados, de acordo com o comportamento do vírus em cada lugar. Então, esse protagonismo do governo pode ter falhado em relação à velocidade na compra e aplicação de vacinas, e de uns tempos para cá, o governo tem, assim como todos os outros ministérios, né, porque a gente só olha o Ministério da Saúde,
O Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Agricultura, eles foram protagonistas, sim, na boa condução da pandemia. Tanto é que os números na economia no Brasil são bem mais confortáveis que em vários lugares do mundo e os melhores da América Latina. Aqui pelo WhatsApp, o Paulo, do bairro Betânia, está dizendo o seguinte: as escolas públicas têm situações precárias de higiene, em especial nos banheiros. Lá será um foco grande de transmissão. Será que as escolas públicas vão cumprir os protocolos? É o questionamento do Paulo, do bairro Betânia. Bom, e cidades mineiras vão receber R$1,5 bilhão do dinheiro da Vale. Vão receber diretamente, após acordo entre Estado e Assembleia Legislativa, Edilene. Até que enfim saiu esse acordo, hein? Até que enfim saiu esse acordo, Eustáquio Ramos. Ontem, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, recebeu representantes do Estado que foram levar o que é o resultado da reunião entre os comprometentes, aqueles que assinaram um acordo com a Vale. Mas o governo do Estado está calado até agora, né, Eustáquio Ramos? O presidente da Assembleia rapidamente tuitou que o impasse foi resolvido, enviou uma nota à imprensa, mas o governo não falou nada, está caladinho. Significa que nem tudo está certo aí, meu amigo. Eu acho que essa questão vai ser resolvida de fato, né? Porque está ficando ruim para a Assembleia, que não aprovou o projeto ainda, com as suas argumentações, mas ainda não aprovou. Tem uma pressão popular, e a Assembleia também quer esse repasse de dinheiro para os municípios, mas fato é que nem tudo está resolvido ainda. Hoje, o governo do Estado deve soltar uma nota conjunta com a Advocacia Geral do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal e o Estadual, informando o que ficou definido. Mas o ponto que ainda não foi resolvido, Eustáquio, vai ter que ter alteração na lei do acordo com a Vale. Agora, a dúvida é, quem que vai incluir essa alteração? O governo do Estado vai mandar um substitutivo ou a Assembleia vai escolher algum deputado, um deputado que seja da base, e vai apresentar a emenda? Porque não é a transferência especial que está prevista na PEC, que está sendo votada na Assembleia, não. O termo é transferência com finalidade definida. Significa que os prefeitos vão ter que dizer como vão gastar esses recursos e, além de prestar contas normalmente, como faz para o Tribunal de Contas do Estado, vai ter que ter uma prestação de contas para a Justiça também. O que está sendo definido agora é quem vai colocar essa alteração no texto da lei. É o governo do Estado, que falou que não ia enviar substitutivo, ou é a Assembleia Legislativa por meio de emenda? Por isso, Eustáquio Ramos, meu amigo, o governo ainda está calado. Isso deve se decidir, não vai se arrastar muito, o projeto vai ser aprovado até o dia 19, como eu venho dizendo aqui. Agora, a briga entre a Assembleia e o governo, não se iluda, não acabou. Tem um ranço entre o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, e o governador Romeu Zema, que vem lá de 2018, disputaram eleições em campos diferentes, tentaram se acertar e não conseguiram ao longo desse tempo. E isso aí não vai acabar agora, não. Passa o acordo da Vale, mas depois outros problemas virão em outros projetos, meu amigo. O Mauro Camargo, isso tudo é briga política ou questão técnica, hein? Onde vai parar? Eustáquio, as duas coisas, né? Tem uma questão técnica, como o Edilene bem pontuou, em relação ao tipo de gasto e a como o dinheiro chegará e qual liberdade que os prefeitos terão, né? Mais burocracia, menos burocracia, qual tipo de política pública será implementada com o dinheiro. Agora, não há dúvidas que há também uma questão política, né? O governador Romeu Zema tem enfrentado dificuldades da Assembleia desde o início do mandato, né? O Partido Novo é um partido que se posiciona colocando críticas em relação ao legislativo e a forma como os deputados agem no seu dia a dia, uma crítica ao chamado, né, presidencialismo de coalizão, que é quando se compartilha o poder no poder central, dividindo, então, o espaço e as políticas públicas com os deputados. Isso acontece também nas assembleias estaduais, né, quando o governador é necessário fazer uma articulação com a Assembleia para que ele possa implementar suas políticas públicas. O governo Romeu Zema não quis fazer essa articulação desde o início, criticou muito o Legislativo e pagou um preço alto por isso, né? A entrada de Minas no plano de reajuste fiscal, agora no plano da Vale, e na tentativa de privatizações que o governo Zema queria, também barrada pela Assembleia, uma dificuldade do governo Zema de implementar as suas políticas públicas, dado a falta de habilidade na relação com o Legislativo. Isso tem tido um preço alto para o governo, e ele, se reeleito, terá que certamente repensar a forma de lidar com a Assembleia, porque foi muito custoso para ele neste mandato. Rita Mundinho, por que não se chega? A Edilene falou há pouco, destacou que a questão ainda está embolada. Pode ser que o governo do Estado ainda trave um pouco. Por que não selam definitivamente esse acordo e todo mundo sai ganhando, principalmente a população, hein? Eu vou falar uma coisa aqui, Eustáquio. Nós estamos precisando de uma reforma política. O Brasil tem que mudar a cultura, a forma de fazer política. Que a política não é feita para o cidadão. A política é feita para os interesses partidários. E o executivo fica refém. Por mais bem intencionado que o executivo
esteja, às vezes ele é refém, como o presidente, não estou falando no caso só do presidente Bolsonaro, não, todos. Eles viram reféns do Congresso, viram reféns das assembleias, viram reféns das câmaras. É necessário uma reforma política, porque senão o Brasil não vai sair desse atraso. Porque isso aqui é como se fosse um reinado. São as capitanias hereditárias. A próxima fala é mais as curta. Famílias políticas. A sala que eu estou é grande. As famílias políticas, os acordos políticos, eles atrapalham demais o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. Porque vai se passando de pai para filho, vai se criando uma dinastia. Mais aberto, né? E essa dinastia decide e define em favor de seus interesses, ao invés de definir em favor dos interesses da população. Então, nós temos que mudar a política. A forma de fazer política no Brasil é nociva, ela é tóxica, ela não favorece o cidadão, ela favorece as empresas políticas. Sonora. Bom, 8h53 minutos. Vamos falar de outra questão relativa à pandemia, mais uma possibilidade de flexibilização, ou pelo menos reivindicação de flexibilização, né? Os times de futebol de Ubá e Ipatinga querem o retorno do público aos estádios mineiros. O governo de Minas... 1, 2, 3, teste. Dizem que ainda não receberam. Sem áudio, 1, 2. Mas, quando receberem, vão analisar. Em entrevista ao vivo, agora há pouco, no Jornal da Itatiaia, o médico infectologista Unai Tupinambás avaliou essa possibilidade de volta dos torcedores. Vamos ouvir. Eu acho que não é momento, o Brasil não está numa situação boa. Veja, a gente tem falado que a pandemia talvez não vai ter uma terceira onda, mesmo porque nós estamos numa inundação. Se em abril, março, nós estávamos com a água acima do nariz, na ponta do pé para poder respirar, esse agora a água passa para na altura do peito, altura do queixo. Então ainda nós temos uma taxa de incidência de novos casos muito alta. Belo Horizonte está com 292 casos por 100 habitantes, está caindo, é verdade, mas é uma taxa muito alta com RT que varia de 0,9 a 1. A doença, o vírus está circulando muito intensamente. E veja, né, Cátia, nós estamos com a ameaça aí na nossa cabeça da cepa Delta, né? Essa cepa, a gente não sabe como é que vai ser, se ela vai entrar, o estrago que ela vai fazer. Ô Malco Camargo, você acha que está na hora de voltar as torcidas para os estádios? Inclusive, o Nair Tupinambás, na entrevista, ele disse que está muito preocupado com a volta dos eventos em Belo Horizonte. Ele acha que não estava no momento, não. E torcidas, hein? Ele fala em redução de danos, né, Eustáquio? Ele fala em redução de danos para um setor, né? Para o setor cultural. O setor esportivo também precisa de uma redução de danos, né? Claro que ele também tem questões específicas, né, o comportamento das torcidas, e aí eu acho que vale uma discussão especial, né? Será que os torcedores vão dar conta de seguir os novos protocolos? Agora é interessante, né, porque maior educação a respeito às regras pelos torcedores serão necessárias. Agora eu acredito que isso é possível. A pandemia ensinou-nos muita coisa, né? Eu acho que um bom exemplo são os aeroportos, nos quais os passageiros agora não aglomeram mais no embarque e principalmente no desembarque das aeronaves. As pessoas aprenderam a entrar e sair do avião de maneira mais respeitosa. Então eu não vejo por que também apostar que no futebol, no esporte, também é possível uma educação nova das pessoas, que os protocolos sejam seguidos e que o setor possa voltar tal como é necessário neste momento. E por fim, quero dizer, né, que é muito bom ouvir o Caixa em casa, mas é muito melhor ouvir o Caixa assistindo o jogo dentro de um estádio de futebol. E para você, Edilene, você tem informações aí dos bastidores do governo, que ainda não recebeu nenhum pedido, mas estamos no momento dessa volta, porque eventos em Belo Horizonte para até 600 pessoas, estádio de futebol seria 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Pois é, Eustáquio, para retorno das torcidas de futebol aos estádios, o critério tem que ser muito rígido, né? A gente tem que pensar no percentual de vacinação em Minas Gerais. Hoje, apenas 10% da população mineira recebeu a segunda dose da vacina, ou seja, é pouca gente. O governo do estado tem se mostrado conservador na liberação de torcidas de futebol. O governador Romeu Zema já falou disso outras vezes. Não há nenhum pedido, a informação oficial é essa, para liberação de torcidas em estádios de futebol. Nós sabemos também que a Federação Mineira de Futebol mantém um diálogo constante com o governo do estado. Significa que essa seria uma decisão conjunta, ou que o governo ouviria a Federação Mineira de Futebol. E fato é que para a próxima semana, ou para essa semana, os jogos são próximos, não deve haver nenhuma liberação. Em breve, eu acredito que isso possa ocorrer com alguns critérios, mas agora, não, viu, Eustáquio? Eu acho que não é o momento. Critérios teriam que ser muito rígidos, a gente sabe como é que é campo de futebol, a pessoa chega lá, fica animada, grita, tira a máscara, abraça o amigo, então é aquela loucura. Então é um ambiente que não é seguro do ponto de vista sanitário nesse momento,
considerando o percentual de vacinação da população. Agora, vamos ver se os prefeitos vão entrar na briga com o governo do estado, né? Porque municípios também têm autonomia. A gente sabe que, por exemplo, em Ipatinga, o prefeito é mais a favor da flexibilização, tanto que no decreto dele ele prevê liberação de torcidas, só não tem tempo hábil para executar até o final de semana, quando seria o primeiro jogo para o qual está havendo essa polêmica, tá? Ô, Rita Mundim, nos países onde a torcida já voltou, o índice de vacinação é muito elevado, muito maior do que no Brasil. Pois é, tudo tem que ter critério. A gente viu agora, até na Eurocopa, estamos assistindo a Eurocopa, o pessoal lá na Europa também não está respeitando nem distanciamento, nem uso de máscara. Fica uma mocinha lá passando toda hora, por favor, respeite o distanciamento. O que eu acho que a gente já tem que pensar é no passaporte sanitário. Isso já deveria ter sido pensado. Como que a pessoa obtém o passaporte sanitário? A população de Belo Horizonte, por exemplo, já está, mais de 40% já recebeu a primeira dose, então a criação desse passaporte sanitário e o uso dele para o acesso a um campo de futebol seria uma boa opção, porque só teriam acesso aquelas pessoas que já tiverem recebido, por exemplo, 2 doses. Então já é um público reduzido, mas um público. Então a gente tem que planejar e pensar. Mas eu acho que, diante dessa possibilidade de 50% da população com mais de 18 anos, até o final deste mês já ter recebido pelo menos a primeira dose, já é hora de planejar. A gente não pode deixar as coisas para a última hora, né? E tomar decisões sem critérios. 8h59 em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos.